A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Rafael. Ele é da igreja O Brasil para Cristo. Ele pede para o pastor falar sobre as crianças com idade inferior a 12 anos. Ele quer saber sobre essa questão da consciência, se crianças com idade inferior a 12 anos, estando na igreja ou não, se elas podem ir para o inferno. O consulente não indicou a idade inferior a 12 anos, apenas se referiu a ela. Por exemplo, uma criança até os 3 anos de idade ainda é uma criança inocente. E se vier a falecer, mesmo sem batismo, durante essa idade, ela é salva por Jesus Cristo por se tratar de alguém inimputável, porque não usa da razão para qualquer dos seus atos. E essa salvação se dá em decorrência da obra redentora efetuada por Jesus Cristo em favor de toda a humanidade. E ele se constituiu, então, o nosso advogado. Advogado para aqueles que, em idade da razão, aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. E para aquelas pessoas na idade infantil, até os 3 anos mais ou menos, enquanto a criança está nesse campo da inocência, que ela não usa da razão para os seus atos. Partiu daí, ela já passa a ser uma pessoa responsável diante de Deus. Então, nós dizemos que em 1 João, capítulo 2, versículo 2, falando de Jesus Cristo e de sua obra redentora, diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor, e para aquelas crianças que ainda estão no uso da inocência. Jesus salva essas crianças também. Já crianças de maior idade, que têm o uso da razão, elas não são acobertadas pela obra redentora de Cristo, a não ser que também façam a sua decisão. Então eu digo, uma criança, por exemplo, de 9 anos, ela já tem faculdade para poder aceitar a Cristo como Salvador. E mais ou menos aos 12 anos de idade, ela já pode ser batizada nas águas, consciente do ato que está realizando, conforme o ensino da Bíblia Sagrada. Quem crer e for batizado será salvo. Então aí está essa colocação. Agora, é preciso então aquelas crianças que estão nessa fase, depois dos 3 anos de idade, que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, conforme diz Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então os pais devem orientar seus filhos pela Bíblia para que toda a família junta possa estar no céu. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o céu, na linguagem de Jesus, é chamado a casa do Pai, conforme João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aí está o convite de Jesus a todos os seres humanos. Apenas os que sofrem de faculdades mentais, sem poder de raciocínio,
de uso de razão, essas pessoas e as crianças que nascem e até os 3 anos de idade não podem usar da sua razão, podem ser acobertadas pela obra de Cristo, independentemente de qualquer decisão delas, por falta de capacidade para isso. A próxima pergunta é da ouvinte Adriana. Ela quer saber do pastor se Deus ainda hoje fala com o seu povo através de sonhos. Ela diz aqui que sonhou com uma pessoa próxima a ela, que é crente, que estando na sua casa, ela percebeu no sonho que as suas roupas se mexiam, os sapatos que até estavam guardados se mexiam. Então ela pergunta, pastor, é um alerta de Deus para ela, para que não se afaste? O que pode ser isso, pastor? Quero dizer, em primeiro lugar, à nossa consulente, que no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Sabemos então que nestes últimos dias, segundo a Bíblia, Cristo é a pessoa que nos salva. E a sua palavra está registrada nos Evangelhos, no Novo Testamento, e a pessoa se torna consciente dessas mensagens de Jesus, daquilo que deve fazer para a sua própria salvação. Agora, não negamos que nos tempos passados houvesse, melhor dizendo, sonhos, porque algumas pessoas tinham sonhos que podiam vir da parte de Deus, como também outros sonhos de caráter diverso, que não tinham essa procedência. E o profeta Jeremias, no capítulo 14 e versículo 14 do seu livro, escreveu o seguinte: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano dos seus corações é o que eles vos profetizam. Outro cuidado que devemos ter com os sonhos é que eles podem ser resultado de preocupações do dia, e à noite pode-se ter sonhos que pensamos ser de origem divina e às vezes não são. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, nós lemos: porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Assim, voltando à revelação, o sonho que a pessoa teve, a nossa consulente, de estar em casa e essa sua amiga Adriana chegar, isto no sonho, mexer nas suas roupas, sapatos que estavam guardados, e ela então pergunta se é um alerta de Deus para que ela não se afaste. E o que pode ser isso? Bom, eu não vejo um sentido lógico para essa posição. A irmã que tem intimidade com essa pessoa é que poderia, então, dar referências para que se pudesse dar alguma palavra mais direta. Agora, é estranho. Agora, o que deve a irmã saber? Como está a sua vida espiritual? Está acomodada? Porque alguém mexer na roupa, mexer nos sapatos, é uma indicação de que a pessoa não está saindo de casa. E eu pergunto, como é que vão suas idas à igreja, ou está naquela condição de Hebreus 10, 25, quando houve uma exortação do escritor, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros,
e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, isto é, o dia da volta do Senhor Jesus. E a irmã, então, que vai resolver o seu problema neste aspecto. Está vivendo a vida cristã na sua inteireza, frequentando regularmente a casa de Deus, participando da ceia do Senhor. É o que nós deixamos para a irmã examinar-se a si mesma. A próxima pergunta é da ouvinte Rosana. Ela pede para o pastor explicar o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 6, quando se refere ao véu. Quero dizer que nos tempos dos apóstolos havia o costume de a mulher cobrir a cabeça como sinal de modéstia e subordinação ao marido. E para demonstrar também a sua dignidade de mulher. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam pública e indecorosamente, segundo o modo de pensar daquele tempo. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade, da importância da mulher conforme Deus a criou. O princípio subjacente, no caso do véu, ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto, cuidadoso, honroso e digno. Agora, no versículo 15 deste mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, o escritor termina com esta declaração: ter a mulher, porém, cabelo crescido, lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, hoje, o véu não é mais um objeto de representação de uma mulher digna quando ela caminha na rua com um véu. Pessoas já idosas, mulheres já idosas, costumam, mas as mulheres mais jovens não têm esse costume. Agora, então, o que diz o escritor? O cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Eu vejo nisso uma preocupação para que não haja confusão de sexo. Da forma que se vestem hoje os homens e se vestem as mulheres, parece que, em certo sentido, são iguais no campo do sexo. Porque a mulher se apresenta hoje, às vezes, com um cabelo tão curto, e o homem, por sua vez, se apresenta com um cabelo crescido. E dá para mudar a posição quanto ao sexo. E o que Deus se preocupa, sobretudo, é com a prática imoral da homossexualidade. E cada um tem a sua função na criação que Deus fez. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e não outro homem. Como da mesma forma a mulher se unirá ao homem e não a outra mulher, para que haja santidade no porte das pessoas, e que Deus, então, não veja que está havendo um declínio nesse particular, como se observa hoje até casamentos legalizados de pessoas do mesmo sexo, homem ou mulher. Isso, diante de Deus, é uma abominação. A próxima pergunta é da ouvinte Angelita. Ela quer saber do pastor se, caso ela venha achar dinheiro na rua ou em outro qualquer lugar, se ela pode pagar o dízimo desse dinheiro. Eu quero dizer para a nossa consulente que, geralmente, quando se perde a carteira com dinheiro, junto com a carteira perdida de dinheiro, vem algum documento de identidade com o respectivo endereço do dono da carteira.
Ora, sabendo-se do endereço do achado, quem perdeu, melhor seria devolver pessoalmente a carteira com o dinheiro e documentos que eventualmente tiverem. Sobretudo, diante de qualquer achado, proceder do melhor modo que venha ter uma consciência tranquila, porque se agiu com honestidade. Isto pode tornar-se a melhor recompensa para uma pessoa. Não comprometa, termino dizendo para nosso consulente, a igreja com dízimo de fonte desconhecida ou duvidosa. Se amanhã essa pessoa souber que alguém achou a sua carteira com dinheiro e for reclamar de volta o dinheiro, como fica? Então, tenha cuidado neste particular, não se preocupe em dar dízimo para a igreja, proceda em primeiro lugar com honestidade, como cidadã que tem compromisso diante da sociedade e diante de Deus. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Arlete. Ela pergunta ao pastor sobre o jejum. Se ela deve realizar o jejum a partir da meia-noite, por exemplo, ou se ela deve fazê-lo durante o dia. O que o pastor pode orientar a respeito? Quero dizer que na Bíblia, jejuar refere-se à abstenção de alimento por motivos espirituais. Embora o jejum apareça frequentemente vinculado à oração, ele por si só deve ser considerado uma prática de proveito espiritual. Quanto à pergunta feita sobre a partir de que horas deve-se iniciar o jejum, temos a apontar que jejum que comece à meia-noite até o amanhecer não constitui jejum, visto que a pessoa geralmente nesse período está dormindo. Então, se ela acorda, vai tomar café, ela está num estado normal, ela não está jejuando, porque esse horário de meia-noite às 6 horas da manhã, quem não está na cama dormindo? Então, isso não constitui jejum, repetimos. Deve-se praticar o jejum, por exemplo, na parte da manhã, abstendo-se do café, e este jejum pode prolongar-se por 24 horas. O jejum absoluto, sem beber água, não deve exceder 3 dias. Então, pode-se beber água durante o jejum, é necessário para o nosso organismo, e nós, então, precisamos cuidar também do nosso organismo, porque senão passa a ser fanatismo. 3 dias de jejum ainda é tolerável, mas, de certo modo, um jejum começando 6 horas até as 18 horas, por exemplo, já é um jejum considerável. A pessoa absteve-se do almoço, está com certa fome, porque também não tomou o lanche, o café da manhã, e às 18 horas ela pode agora quebrar o seu jejum e ser abençoada por Deus pelo jejum que praticou, dentro de um sentido que ela demonstra ter necessidade. Se for para buscar a Deus, melhor ainda. A próxima pergunta é do ouvinte Roberto. Ele diz aqui que tem uma dúvida e quer saber do pastor sobre a ascensão de Nossa Senhora. Quero dizer ao Roberto, quanto à ascensão de Maria, temos a declarar que a Igreja Católica Romana crê e ensina que Maria, a mãe do Senhor Jesus, subiu ao céu em corpo e alma. Agora, não confundir ascensão com assunção. A palavra assunção, que em um tempo se aplicava geralmente à morte dos santos, isto canonizados pela Igreja Católica, especialmente de mártires. E a sua entrada no céu chegou a aplicar-se agora exclusivamente a Maria. Então é isso que a distingue do termo ascensão
no sentido de que esta é aplicada unicamente a Jesus Cristo, que ascendeu por seu próprio poder ao céu, enquanto a Assunção significa que Maria foi levada por seu Filho ao céu. Os católicos romanos celebram 3 festas em honra a Maria. Uma é a do trânsito de sua alma sem o corpo ao céu. Outra é quando pouco depois se juntou e se reuniu a mesma alma com o corpo e com inefável glória subiu ao céu. E a terceira é de sua coroação como rainha dos anjos e senhora do universo. Essas colocações foram traçadas ou aprovadas pelo imperador grego Maurício nos anos 582 a 602 da nossa era, que ordenou a festa que fosse celebrada em 15 de agosto, o que se faz até nossos dias. E por esse mesmo tempo também o Papa Gregório, apelidado o Grande, fixou a mesma data para o Oeste, onde anteriormente, por razões desconhecidas, celebrava-se a festa em 18 de janeiro. Esta crença é uma derivação do dogma da perpétua virgindade e da Imaculada Conceição de Maria. Só que não encontramos base na Bíblia para esta colocação. E marca um passo mais na tendência dos católicos à exaltação de Maria como sendo um tipo de culto religioso. Antes da sua definição oficial, o Papa Pio XII havia consultado todos os bispos católicos do mundo na Carta Apostólica Dei Parae Virginis, em 1º de maio de 1946, sobre a conveniência e possibilidade de declarar como dogma a crença na Assunção de Maria. Então nós temos aqui a dizer, concluindo, que, na verdade, à luz da Bíblia Sagrada, nós só encontramos registro para a ascensão de Jesus. Está em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Diz o texto: e quando dizia isto, vendo-o eles, os seus seguidores, inclusive os apóstolos, foi levado às alturas de uma nuvem, o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Eram 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus que estás olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então a ascensão de Jesus está registrada na Bíblia com muitas testemunhas, enquanto que a ascensão ou assunção de Maria não temos base bíblica para apoiar esse ensino.